Desculpa. Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui na nossa live com a professora Soraya Mendes, especialista em criminologia feminista, uma das maiores especialistas aí em direitos das mulheres do Brasil, com uma carreira brilhante. Eu acompanhei, Soraya, já sei tudo sobre você, Soraya, minha admiração somente aumentou aí com seus feitos também acadêmicos. Ana. Stalkei aí nesses dias. Stalker. E, então, a gente vai conversar um pouco sobre essa decisão histórica, né, do Supremo, histórica e, ao mesmo tempo, que causa espanto que ela ainda seja necessária, né, em pleno século XXI, de que expurgou aí essa tese de legítima defesa da honra do sistema jurídico brasileiro, a experiência da Soraya com ativismo nessa causa. E a gente vai contar como moderadores as renomadas e queridas Maria Cecília Andrade, que é uma advogada muito conhecida de compliance, e agora também atua muito nessas pautas de inclusão e ESG, e a Raquel Preto, que é uma tributarista e uma feminista bastante renomada também, muito atuante. Mudo. Tá mudo. Deixa o teu áudio, Juliana. Deixa o teu áudio. Vocês me ouviram até falar da Raquel, né? Então, a Raquel é uma tributarista muito conhecida, muito atuante em vários grupos de mulheres, que eu até já participei de algumas das iniciativas da Raquel. Ela é realmente uma força da natureza, né, Raquel? Uma inteligência ímpar. Então, muito bom contar com vocês nessa conversa. Eu acho que esse tema é muito legal. A rede de advogadas, eu sei que muitas pessoas escutam esses áudios depois no nosso grupo, já tem mais de 150 advogados no LinkedIn. É uma rede de networking de advogadas que já têm alguma experiência, que a ideia é ter uma voz, tratar de temas de interesse das mulheres, ajudar nas respectivas carreiras, propor projetos de mentorias para as pessoas mais jovens, enfim, ser um fórum onde as mulheres podem partilhar as questões que interessam a elas, né? Uma coisa que eu aprendi na vida é que quando você coloca várias mulheres juntas no mesmo lugar, sai coisa muito potente, coisa muito boa, e coisas que às vezes não saem se nós não estamos juntas e unidas. Então, é isso. Então, eu vou deixar a condução disso, Soraya, você contar a sua experiência, e acho que a Raquel e a Cissa vão mediar aí de forma livre, como elas acharem mais interessante. Posso sugerir aqui, só para a gente se organizar? Querida Soraya, primeiro que é uma alegria estar aqui com você. Estou super feliz. Eu tenho referido essa grande conquista como um momento de emoção e histórico para todas nós mulheres. Então, acho que seria muito bacana se você falasse agora um pouco do que foi a ADF, né? Enfim, aquilo que você acha que é mais relevante dessa intervenção tão fantástica que foi tão bem sucedida, né? E aí, depois, Soraya, que você falar durante um tempinho, aí, uns 20, 30 minutos, aí Cecília e eu vamos tecendo algumas considerações e fazendo perguntas. Pode ser assim? Tá perfeito, tá ótimo. E palmas para você, né, Soraya? Palmas para palmas. nós. Então, vou começar primeiro dando bom dia a todas aqui, me sentindo extremamente feliz de estar na presença de todas, de estar de alguma forma também com as demais que vamos assistir depois pela gravação, dizer que é uma felicidade ter recebido esse convite, que veio pelas palavras da Juliana, e muito feliz de ter essa mediação maravilhosa com essas duas gigantes mulheres, que é a Maria Cecília e a Raquel Preto. E eu digo isso, e eu quero já fazer aqui, eu sou uma pessoa com muitas notas de rodapé, os meus textos têm muita nota de rodapé. Vou fazer uma primeira nota, e elas não deixam de ser menos importantes, elas, na verdade, devem estar no texto. Mas a primeira nota de rodapé é para dizer que todas as vezes que eu escrevo, e que eu acredito que nós, mulheres, escrevemos, dizendo, eu estou aqui com as maravilhosas, eu estou aqui com as admiráveis, eu estou aqui com as inspiradoras, a partir de um lugar, e num lugar
diferente daquele que foi construído pela forma androcêntrica de se autorreferenciar. Porque quando nós fazemos isso, nós olhamos para a outra e dizemos assim, palmas para você, nós estamos batendo palmas para todas nós. Porque essa luta é nossa. Essa luta é nossa. E agora eu estou voltando para o texto, saindo da minha nota de rodapé, dizendo que desde 1830, ontem, uma jornalista num podcast que gravei aí, ela me disse assim, doutora, isso é algo pré-histórico. Aí eu disse, olha, pré-histórico eu não posso dizer, mas eu posso dizer que é medieval. Porque a legítima defesa da honra estava prevista nas ordenações filipinas, que vieram com aqueles que dominaram o nosso território, que expulsaram de lugares, que expropriaram os reais legítimos donos dessa terra, no momento em que aqui pisaram. Portanto, isso é medieval. A gente está falando de algo que é medieval. Eu acho que isso tem um caráter histórico, como vocês falaram aqui no começo, mas simbólico. Como assim nós, em 2021, ainda estamos dizendo não nos matem, parem de nos matar e parem de nos matar em nome de uma legítima defesa que já não existe. Mas também vou fazer o gancho para dizer, não existe na lei, não existe no ordenamento jurídico infraconstitucional, menos ainda constitucional, menos ainda convencional, mas existe na cultura. E eu acho que em dois âmbitos de cultura. O âmbito, obviamente, maior, porque essa discussão toda, respeito de ciúme, de traição, relacionamentos tóxicos e tudo o que isso significa em termos de morte, em termos de violência, e a gente vê os índices aí mostrando o quanto nós todas estamos sujeitas, em qualquer momento, a uma violência. A gente vez por outra, eu faço muito essas referências, até porque elas precisam ser feitas, de que nós temos grupos ainda mais vulnerados, depois eu até faço falar um pouco mais sobre isso, do que eu uso o termo vulneração do que vulnerabilidade, como uma definição, mas nós temos grupos muito mais vulneráveis, e aí, sem dúvida nenhuma, as mulheres pobres, as mulheres negras estão nesse contexto, mas qualquer uma está sujeita à violência e ao feminicídio. Quando nós olhamos um histórico muito breve do momento em que nós impetramos essa ação no Supremo Tribunal Federal, foi dias em que havia sido morta uma juíza de direito. Se a gente olhar, e eu aqui com uma experiência muito particular, puxando para o lado, eu tenho dois pés, eu tenho um pé na advocacia e tenho um pé na academia, mas puxando aqui para aquelas que eu atendo no escritório, não são as mulheres que não têm acesso a tudo, acesso à informação, acesso inclusive a meios protetivos. Eu tive uma cliente que mudou de país. Eu vou fugir dele, eu vou embora. Então, a gente não está falando disso. Mas são vidas de mulheres que estão sujeitas a qualquer momento, qualquer espécie de violência. Fora as violências que são as violências cotidianas. Hoje eu tenho trabalhado muito com a dimensão da violência psicológica, o que isso significa também. Aliás, já escrevi isso há muito tempo, muitos anos atrás, com o advento da Lei Maria da Penha. Nenhuma mulher na esfera pública é autodeterminada, exerce plenamente os seus direitos, e o direito que seja o direito ao trabalho, o direito à participação cidadã em todas as espécies de discussões, se na esfera privada ela é humilhada, ela é achincalhada, ela é diminuída. Então, isso porque nós estamos agora também visualizando esse tipo de violência, porque antes ainda era violência física. Então, não existe uma participação plena, efetiva, cidadã na esfera pública, se na esfera privada esse ambiente de diminuição acontece, esse ambiente de destruição do ser acontece.
Então, esse contexto todo, ele nos mostra que essa decisão, ela é uma decisão histórica para sinalizar a necessidade de mudança de uma cultura que é uma cultura de guerra em relação às mulheres, porque se nós olharmos aqui, minhas queridas colegas, os índices de violência em relação às mulheres, posso pegar aqui um pontinho pequeno, que não é pequeno pela gravidade, mas para trazer aqui para a nossa discussão como ilustrativo, nós temos 60 mil, mais de 60 mil boletins de ocorrência registrados por ano de estupro. Só 10 entre 35% das vítimas. Quem já me ouviu falar, já ouviu várias vezes eu repetindo isso, mas só 10 entre 35% das vítimas registram ocorrência. Isso quer dizer que nós temos 600 mil estupros por ano no Brasil. Nós estamos falando de estupro, de violências de toda forma, de feminicídio, como que são utilizados como armas de guerra. Porque a gente sabe disso. Na guerra, nós somos sempre o ponto de ação daqueles que são os inimigos. Então, quando ele entra num determinado território, o que ele faz? Ele extermina as mulheres, ele estupra as mulheres, ele escraviza sexualmente para o trabalho as mulheres. Gente, se nós trouxermos isso como um paralelo, pelo número de estupros que nós temos, pelo número de feminicídios que nós temos, pelo tipo de violência que nos cerceia dentro da esfera privada, a gente vive uma guerra. A gente vive numa guerra. Então, a gente está falando de um contexto de modificação cultural, que é um contexto um sinalizador de uma modificação de cultura, de uma cultura que é uma cultura de guerra em relação às mulheres e que precisa ser uma cultura de paz, para que todas nós e todos nós, notícia de rodapé muito rápida de novo, quando falamos de gênero, nós falamos não da supremacia das mulheres, parece estranho, né? E aqui eu estou falando para convertidas, eu tenho absoluta certeza disso, estou só chovendo no molhado, mas para quem vai assistir aqui esse nosso encontro posteriormente, como um primeiro momento de encontro com uma temática como essa, é para dizer que quando nós discutimos gênero, nós discutimos a libertação do ser humano. A gente não discute a libertação das mulheres. A gente discute a libertação do ser humano, porque os homens também são aprisionados em uma cultura que lhes retira a humanidade. Ainda existe essa coisa. Eu tenho um filho de 14 anos. Então, eu tenho, ao longo de todos esses anos, desses 14 anos de aprendizado com ele, visto o quanto muitas vezes os amiguinhos dele, desde pequenininho lá, repetiam: ah, menino, não chora. Continua acontecendo isso, sim. Então, os homens são aprisionados numa cultura que desumaniza, que não permite que chorem, que não permite que sinta dor, que não permite que use cor de rosa, que diz que tem que jogar futebol para ser o cara, que diz que tem que, falando agora muito do videogame, que tem que ser tóxico com uma menina que joga videogame também para se afirmar naquele momento. Então, quando a gente fala de gênero, a gente está falando de uma libertação do ser humano. Eu quero libertar o meu filho, eu tenho certeza que todas nós aqui queremos também, que temos filhos homens, também queremos que essas novas gerações que venham sejam gerações de homens libertos desse tipo de coisa e libertos da imposição da violência também. Os homens que praticam atos de violência têm que ser responsabilizados, sim, mas essa violência também tem que ser compreendida dentro desse contexto cultural. Então, de novo, agora, voltando para o texto, a ação ela é um sinalizador para a modificação de uma cultura de uma forma geral. Agora, quando a gente aponta para os outros dedos todos estão apontando para nós. E eu acho que a gente precisa falar do nosso mundo jurídico, especificamente. Porque se existe uma cultura, e ela existe, de guerra em relação às mulheres de uma forma geral, nós, e eu vou assumir isso no coletivo com uma certa dificuldade, porque essa cultura é uma cultura masculina, no campo jurídico, fomentamos com uma cultura jurídica que é uma cultura androcêntrica, cis, heteronormativa, branca, muito própria de um país que tenha, não porque não acontece somente em países que foram
expropriados, e que, portanto, foram colônias, mas muito própria de uma construção social que é uma construção social pautada na subjugação do outro. Olha só, o nosso país, como de resto o restante da América Latina, mas muito especialmente o Brasil, tendo em vista o contingente de pessoas negras para cá trazidas, aliás, o último país no mundo a abolir a escravatura, né? Ele nasce a partir da expropriação da terra de quem era o legítimo dono, ou seja, dos povos indígenas. Ele nasce da subjugação de homens e mulheres vindos de África, homens e mulheres que têm a sua força de trabalho, a sua sexualidade expropriada e destruída, e nasce do patriarcado trazido também da metrópole. Patriarcado, racismo e a expropriação da propriedade são elementos fundamentais que estão no DNA da construção da sociedade e do Estado brasileiro. E isso tudo traz para a gente um contexto no qual nós acabamos lidando com o direito, que dentro de uma perspectiva de análise política por essência, o poder do Estado, como um discurso de poder que é cis, hétero, branco, e que, portanto, se coloca ali numa condição, no mais das vezes, de dominação, inclusive primordialmente, no momento de produção de discursos jurídicos. E aí é que está. Por mais que nós tenhamos começado aqui e conversando e dizendo isso é medieval, isso é absurdo, isso é uma cultura de guerra, ainda assim há quem entenda que uma alegação como essa pode ser feita em nome de uma ilimitação do direito à ampla defesa. Aqui está o nosso nome. Aqui está aquilo que eu imagino ser o nosso obstáculo civilizatório. Eu acho que nós, no direito, e daí todos os demais dedos apontados para nós estamos visualizando com essa discussão o quanto nós estamos parados em termos civilizatórios. A construção de uma cultura inquisitorial no campo jurídico, ela se dá lá pelos séculos XII e XIII e muito bem assentada a partir do controle da subjugação feminina. O patriarcado é a essência disso. Portanto, quando a gente fala, e eu falo muito para os meus colegas, porque também, como sou alguém que pesquisa, que trabalha com essa área das ciências criminais, eu digo muito, e muito especialmente agora com um processo penal que denomino, né, um processo penal feminista, eu digo, nós falamos muito do caráter inquisitorial do processo, e enchemos muito a boca, e devemos encher, porque o processo continua sendo realmente, tendo realmente características inquisitoriais, mas nós falamos muito dentro de uma perspectiva que exclui a mulher. E, portanto, que exclui a principal vítima de toda essa construção inquisitorial que existe hoje dentro ainda do processo. Então, veja o quanto é medieval que, independentemente de onde estiver esse ator ou essa atriz, seja lá da figura do juiz ou que seja da figura do Ministério Público, mas aqui nos casos de feminicídio, muito especialmente no lugar da defesa, trazer como um argumento a possibilidade de que aquela vida era uma vida descartável, porque, no final das contas, ela era a vida de uma mulher que traiu, de uma mulher em relação à qual aquele homem tinha ciúme. Isso, eu acho, e aí eu quero também aqui seguir já, tem muito mais, seguir para o final dessa primeira intervenção, para que a gente possa conversar sobre vários outros aspectos. Eu acho que talvez agora sim, para nós aqui no nosso campo, seja um sinalizador de uma mudança de cultura jurídica,
não só pelo que se escreve, pelo que se decide, enfim, ou seja, pela doutrina, pela jurisprudência, mas uma modificação de cultura de entender que cada um de nós e cada uma de nós, como advogados e advogadas, quando fazemos um juramento para a defesa da ordem democrática e dos direitos humanos, isso é a assunção de um compromisso que é ético, que é legal, que é constitucional e que é convencional. Isso, portanto, o que, portanto, tem consequências. Então, não está dado a nenhum advogado ou advogada, e ainda ontem eu participei de um debate, assisti um debate maravilhoso na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, discutindo o papel do defensor e da defensora pública também nesse contexto, assim como não está dado a um defensor ou uma defensora pública, não está dado de uma forma muito mais ampla a qualquer advogado ou advogada reivindicar o direito de construir ou de buscar no fundo da consciência de um jurado ou de uma jurada, que é um juiz ou uma juíza leigo, o ódio em relação à mulher. Porque, na realidade, é isso que se faz. O tribunal do júri não quer fazer aqui várias considerações e considerações técnicas em relação a ele, até porque tem muitas pessoas que são muito sensíveis, é muito fácil ferir suscetibilidades quando se fala do tribunal do júri, mas o tribunal do júri sem ferir suscetibilidades, um palco onde a retórica ela vai sim ser fundamental para a construção de um desejo de condenar ou não. Então, veja bem, quando se sustenta no tribunal do júri que aquela mulher era uma mulher que traía, era uma mulher que abusava da paciência daquele homem, porque passava na frente dele com outros, porque ele tomou conhecimento de várias situações, se está buscando dentro daquela pessoa que é do povo. Olha só aí, o encontro da cultura jurídica com a cultura geral, o ódio em relação à mulher. Então, eu penso que, nesse momento, essa ação, aqui eu acho que para um sentido metajurídico, ela nos dá a oportunidade, dentro da esfera jurídica, de nós nos discutirmos. Assim como eu dizia antes, eu pego meu filho aqui de 14 anos como um exemplo, e a gente discute em sociedade essa questão, e a gente pega cada um e cada uma de nós dentro dos nossos espaços, e muito especialmente dentro da nossa maior organização, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, as defensorias públicas, e nos rediscutir, dizer que tipo de defesa nós fazemos, que seja uma defesa que respeite direitos humanos, que respeite os direitos das mulheres, e não só das mulheres, porque, vejam bem, essa tese, se prosperasse, nós esperamos que agora a nossa decisão liminar seja confirmada também no mérito pelo Supremo Tribunal Federal, se prosperasse, eu já estou colocando no passado, ela abre uma caixa de Pandora. Porque se é legítimo matar uma mulher por ciúme, em nome de uma legítima defesa da honra, é legítimo matar um negro porque não gosta de negro. É legítimo matar um gay e uma lésbica porque não gosta de gay e não gosta de lésbica. Travestis, transexuais, bissexuais. Para trazer o mais gritante exemplo histórico, é voltar aos idos dos 30, 40 do século passado para dizer pode matar um judeu. Porque a razão é essa. Se a íntima convicção prepondera e qualquer tese é possível para a defesa, qualquer tese é possível para a defesa. E olha aqui que nós estamos tratando de algo que, agora sim, de verdade, me encaminho para o final, não pediu ao Supremo Tribunal Federal que legisle. Está equivocado quem diz algo nesse sentido. Ah, mas o Supremo Tribunal tem que ficar no papel de guardião da Constituição. Mas o que o Supremo está fazendo, se não ser guardião da Constituição, dizendo isso não se coaduna com a nossa Constituição?
com a dignidade da pessoa humana, com todos os direitos e garantias fundamentais que ali estão previstos e que dizem respeito à garantia da vida de qualquer um e qualquer uma, aqui especialmente da mulher. E esse papel de guardião, ele pressupõe consequências. E se pressupõe consequências, no campo processual penal, tem que pressupor consequências que sejam de nulidade de atos como esse. Aliás, eu estava falando sobre isso já desde lá do caso da Mariana Ferrer. Aquilo lá, como um exemplo, que foi muito divulgado, é para mostrar que aquele ato só pode ser um ato nulo. Não se pode aceitar que consequências jurídicas dali venham de algo que foi pautado na indignidade da pessoa. Desrespeitada a dignidade da pessoa humana, não pode haver a prevalência de algum ato. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, quando profere essa decisão, ele está fazendo exatamente aquilo para o qual ele foi criado, que é ser o guardião da Constituição. A gente pode discutir, e aí é uma discussão muito, muito ampla, ativismo judicial aqui ou acolá, mas quero propor que nós pensemos em duas esferas diferentes o que também se tem dito a respeito do papel do Supremo Tribunal Federal nessa decisão. Porque se diz, eu até acredito que é necessário mudar essa cultura jurídica, mas será que tem que ser pelo Supremo, amordaçando a defesa? Disse agora, ele não amordaçou a defesa. Ele só disse, defesa, não utilize uma base argumentativa que suscita o ódio, com as minhas palavras aqui, né? Que suscita o ódio no juiz e na juíza que são leigos. E, em segundo lugar, o que o Supremo Tribunal Federal também trouxe foi uma posição que é de guardião da Constituição. Não confundamos o papel de guardião da Constituição com um perfil político-criminal que a corte pode ter. Porque são duas coisas diferentes. Porque a nossa estrutura jurídica e a nossa estrutura estatal pressupõe a existência de um poder judiciário e de um órgão de cúpula. Esse é o papel do Supremo. Agora, se em determinadas situações, em determinadas circunstâncias, nós visualizamos uma feição político-criminal mais punitivista do Supremo, isso não é responsabilidade do guardião da Constituição, porque o guardião da Constituição é muito maior do que os nomes dos ministros e das ministras que estão hoje na corte, ou do perfil político-criminal de cada um lá. Portanto, não se pode invalidar a decisão pelo pressuposto de que será que teria que vir do Supremo, esse Supremo que a gente desconfia tanto, porque esse Supremo, pelos nomes, ele passa. Mas o Supremo é fundamental, é a nossa estrutura. É a nossa estrutura básica. É onde nós vamos correr. É o guarda. É o guarda que não tem nenhum outro guarda ali guardar. É isso. Então, eu, agora, assim, na finalização mesmo, eu tenho a dizer que eu acho que nós demos um passo histórico numa luta que é uma luta de todas nós, pelas nossas vidas, pelas vidas de quem vem depois de nós, das filhas, das mais jovens que vão vir depois de nós, dos nossos filhos homens também aprenderem a uma cultura que não seja uma cultura de violência e de subjugação em relação às outras mulheres, até porque são todas vidas destroçadas. A gente não pode esquecer isso. Normalmente, o feminicida, ele mata uma, ele não vai matar todas as mulheres, ele pratica vários atos de violência. Isso pode acontecer e realmente acontece. Mas ele vai matar uma mulher e ele vai para dentro do sistema prisional também. Então, é mais uma vida destroçada. Nós temos uma mulher que perdeu a vida e nós temos alguém que está dentro, morto-vivo, dentro do sistema carcerário. Então, pela vida das mulheres que vêm, das nossas, das mulheres que vêm, pela memória das que já foram, e pela vida também e liberdade dos nossos filhos, daqueles que vêm e daqueles que estão na nossa geração, eu acho que nós
demos um passo bem significativo. Na nossa luta, aplausos para todas nós aqui. Obrigada, gente. Obrigada, professora. Posso começar, Juliana? Claro. Assim, primeiro, dando os parabéns pela atuação nesse caso, que você fez aí um histórico excelente, que era uma das perguntas que eu ia fazer, contar um pouco dessa história ao longo do tempo. Mas uma coisa, assim, do ponto de vista mais prático, por que esse assunto demorou tanto tempo? Eu sei que existem jurisprudências conflitantes em tribunais, etc., mas por que ele demorou tanto tempo? E um outro tema também que me chamou um pouco a atenção, essa discussão ela não decorreu de nenhum caso concreto, ela foi levada por um partido político, né, pelo PDT, e eu queria entender um pouco como é que foi esse processo todo para a gente chegar no resultado que chegou. Posso já? Ou como vocês... Posso já responder? Vamos fazer um bate-papo? A indagação da Maria Cecília. Eu queria fazer outras ponderações. Então vamos... Bom, Não. Eu acho que é legal você responder a Maria Cecília agora, porque são questões mais objetivas, e depois eu vou fazer algumas considerações que não são bem questões, talvez sejam considerações aí e meditações conjuntas, né? Perfeito. Bom, então, para explicar o processo como um todo, a nossa Constituição, ela traz algumas pessoas legitimadas a ingressarem com as ações constitucionais. Então, dentre elas, o presidente da República, o Procurador-Geral da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e aqui eu vou falando todos no masculino, porque, infelizmente, estão todos no masculino, são todos homens, neste momento, né, que ocupam esses cargos. E nós temos também partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Portanto, a levada da ação por intermédio de um partido político era algo do qual nós não poderíamos escapar. Não poderíamos escapar. Poderia ser, sim, também uma entidade de classe em âmbito nacional. Agora, o Supremo tem flexibilizado muito as possibilidades de ingresso com as ações. Com as ações que dizem respeito a questões como essa. Então, as questões relativas à LGBTI-fobia, por exemplo, né, a BGLT foi uma precursora nesse sentido. Mas, por um outro lado, a garantia de que a legitimidade não seria contestada, esse não seria um problema, porque enfrentar essa discussão no mérito já é bastante difícil. No campo do requerimento liminar, então, é ainda mais difícil. E nós termos que ainda enfrentar uma discussão a respeito de legitimidade, poderia ser ali... Eu sou professora também de ciência política, né? Na verdade, eu não sou cientista política, eu sempre penso, faz muitos anos que eu fiz esse mestrado em ciência política, estudei ciência política, eu brinco com os meus alunos dizendo assim, olha, a gente vai falar aqui sobre política no direito, então é uma outra coisa. Mas tem uma análise de conjuntura política. As questões processuais, algumas vezes, elas dão espaço para que venha uma decisão da corte sem que precise decidir. Facilita. Então, se a gente tivesse que discutir previamente se tem legitimidade ou não tem, talvez a ação morresse. Porque, olha, é uma associação e aqui a legitimidade é contestável. Aqui não, sendo um partido político, era incontestável. Portanto, já não teríamos mais esse problema. E o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, também um partido histórico, com um movimento interno de mulheres muito forte também, mulheres trabalhistas, tem uma vice-presidenta na cabeça do partido, né, a Miguelina Vecchio, e ele abraçou a tese. Vários partidos políticos fazem isso. Nós já tivemos outras experiências. O PSOL abraçou a tese da descriminalização do aborto,
que necessariamente também não surgiu dentro do partido, mas o partido PCdoB também assim faz, enfim, acaba, isso é algo que é normal, porque está dentro de um programa, né, de defesa desses partidos e tem essa legitimidade. Então, isso, jurídico, politicamente, nos tirava um obstáculo da frente. Nos tirava um obstáculo da frente. Por um outro lado, por que demorou tanto tempo? Também acho que sabe, Maria Cecília, uma questão de análise de conjuntura. A corte tem sido receptiva às demandas dos grupos ditos minoritários, né? Porque nós não somos minoria nenhuma, mas tem sido receptiva. A corte discutiu cotas na universidade, a corte discutiu Raposa Serra do Sol, discussões que envolveram, né, a presença em plenário de advogadas e advogados indígenas no seu pleito. A corte discutiu a criminalização da LGBTI-fobia, a corte está discutindo intolerância religiosa e as questões que envolvem a sacralização de animais. A corte discutiu a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Portanto, esse debate ele começa a ser cada vez mais forte a partir das vozes dos próprios grupos. Então, ele estava, de alguma forma, agora amadurecido. Eu não sei se há 5 anos atrás nós teríamos esse nível de maturidade. Não me entendam bem, né, todos aqui que estão ouvindo, não, óbvio, dos ministros e ministras, ou da composição, enfim, mas de uma jurisprudência desse papel, por isso que é tão importante afirmar isso, desse papel de guardião da Constituição. Então, eu acho que ela vem no momento, a DPF, ela vem num momento político, político da corte, ou seja, político jurisprudencial, o mais adequado. E eu acho que era isso, né? O partido político e por que tanto tempo foram as duas questões que foram postas. Obrigada. Soraya e Cecília, me permitam, eu queria fazer aqui algumas considerações e convidar convidar a nossa meditação. Vou pegar o gancho dessa provocação que a Cecília fez com a pergunta de por que demorou tanto. Gente, demorou tanto porque a construção do patriarcado não tem sido rápida também, né? Ela está muito consolidada, aproximadamente milênios, não é séculos, é milênios, né? Então, acho que a Soraya tocou num ponto agora, que é uma coisa de construção de contexto, né? A gente está diante de uma corte constitucional, que é uma corte eminentemente política, e não há problema nenhum que seja, aliás, é da índole das cortes constitucionais que sejam cortes políticas, né? A construção do direito é uma construção política, é que neste Brasil polarizado que a gente vive, que mal a gente consegue dialogar e conversar racionalmente, quando a gente fala em política, as pessoas, a primeira coisa que elas pensam no âmbito político partidário, nos bolsomínios versus não sei quem. Gente, política a gente faz até no café da manhã, quando a gente está discutindo quem é que vai fazer o quê, entendeu? Quer dizer, nós estamos fazendo política nesse momento, nós estamos fazendo política cidadã em favor da causa feminista, da causa feminina, que é a grande luta feminista, né? Enfim, então, assim, demorou, gente, porque a nossa reação à opressão do patriarcado, que é um processo histórico, né, reiterado, concentrado nas nossas vidas, nas nossas mentes, nos nossos entornos, é também de força repetida, constante, e eu diria até que é a estrutura mais resistente nos desenhos da humanidade. Eu diria até que é muito mais forte do que o capitalismo, por exemplo, que é bem forte também, né? Haja vista que teve até a Revolução Marxista, mas o capitalismo voltou, né, e está aí. E assim o patriarcado, né? A gente tem uma construção de predominância do masculino nessa sociedade patriarcal, contra a qual todas nos voltamos e todos também se devem voltar,
Mas a gente tem que entender que são ações e reações que têm, né, um fluxo que é um fluxo de muita tensão e de muita força. Agora, é muito difícil lidar nesses tribunais, né? Vamos pegar o exemplo aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é composto por 360 desembargadores, dos quais apenas 25 são mulheres. Das quais apenas 10 são magistradas de carreira. Ou seja, 15 destas mulheres estão dentro do TJ de São Paulo pelo democraticíssimo Instituto do Quinto Constitucional. Porque, senão, a gente teria dentro do maior tribunal de justiça do país 10 mulheres. Vejam isso. E só fazendo aqui uma referência para nos convidar à meditação, não à toa, esse mesmo Tribunal de Justiça aqui do suposto Estado desenvolvido da nação, a coisa de um ano e meio, estava absolvendo um avô, ex-delegado de polícia aposentado, que estuprara a sua neta de 12 anos. A Câmara Criminal do TJ de São Paulo fez isso há coisa de um ano e meio. É só vocês darem um Google, né? Uma Câmara Criminal composta eminentemente por homens brancos, cis, sexagenários para frente, né? Supostamente heterossexuais, que locutam, Roma locuta. Mas é que estes canais de construção de normas do direito e que interferem nas nossas vidas cotidianas, né, no interrelacionamento social, são canais dominados por um grupo específico, minoritário da população brasileira, que é masculino. Agora, veja, por exemplo, aí você vai falar, mas é o TJ de São Paulo. Não, a estrutura do judiciário é assim. O Tribunal de Justiça de Pernambuco tem 60 posições de desembargadores, uma única mulher. Imaginem a vida dessa mulher desembargadora no meio dessas pessoas. Nós sabemos, né, quem mexe com o terceiro setor, quem mexe com mobilização civil, quem mexe com ações afirmativas, sabe que, tecnicamente, para que um grupo minoritariamente representado, como disse Soraya muito bem, nós mulheres não somos minoria, nós somos maioria. O Brasil é feminino, somos 51,5% da população brasileira, e, diga-se de passagem, o Brasil é feminino e negro, porque 56,4% da população é negra. E diga-se de passagem que a violência, sob todas as suas formas, é infinitamente maior sobre a mulher negra do que é sobre nós, mulheres brancas. Nós temos nessa sala mulheres brancas e negras. Vocês não tenham dúvida que as mulheres negras sofrerão muito mais violências. Isso é estatístico, isso é mensurado, aliás. É disso que se trata. Nós estamos lidando num país cujas grandes maiorias demográficas, mulheres e população negra, são subrepresentadas em todos os espaços de poder e decisão, notadamente nos poderes constituídos do Estado, e de modo que nós vivemos o conto, né? Um conto, é quase um conto mágico da democracia brasileira. Não temos democracia real, né? Nós não conseguimos colocar a múltipla, né, a diversa população brasileira nos poderes constituídos do Estado. E aí a gente chega nesses ambientes em que se decidem coisas fundamentais e nós temos que lidar com este machismo estrutural, com este racismo estrutural, com o patrimonialismo estrutural sobre o qual se pouco fala, pouquissimamente se fala nesse país, né? E esse caldo cultural, histórico, ele vai se adensando e vai oprimindo populações e vai marcando decisões e deliberações que são tomadas nestes grandes palcos de deliberação. Eu acho que a Soraya, como sempre, aliás, brilhante, né, Soraya? É uma alegria estar aqui com você, ela merece todas as nossas homenagens, todas que estão aqui merecem as homenagens, assim como as mulheres que nos antecederam e os movimentos feministas que secularmente vêm lutando pelos direitos das mulheres também merecem homenagens, né? Mas eu termino essas considerações, porque a gente tem um tempo apertado, só convidando aqui a uma meditação adicional. Como é difícil, né, gente, vencer estruturas que são desenhadas a modo e gosto do patriarcado,
para que a predominância, né, do interesse masculino prevaleça, como é difícil lidar com isso em todas as áreas do conhecimento, mas na área jurídica particularmente mais grave, porque na área jurídica nós contemos poder. Eu sempre gosto de lembrar que a estrutura jurídica é basicamente uma estrutura que é concebida para que nós façamos contenções de poderes. Poderes menores nas relações interpessoais diretas, poderes maiores, né, no embate do poder público com os cidadãos e cidadãs, né? Então, assim, é uma estrutura que tem que ser racionalizada e concebida justamente para permitir a vida em sociedade. O problema é que a concepção dessa hiperestrutura de contenção social de relacionamento é uma concepção por aqueles que estavam nos canais de construção de normas, de sistema jurídico, e que são homens brancos nesse nosso país e majoritariamente ainda no mundo inteiro. Agora, eu tenho expectativas, né? Acho que essa decisão tão importante, que é uma decisão histórica na luta pelos direitos femininos, Soraya Mendes é uma das vozes mais fundamentais para a nossa luta, para as nossas vidas, que se expanda, inclusive, né? Porque para a gente que, de alguma forma, lida com o enfrentamento de violência contra a mulher, afora esta decisão estar relacionada à questão da proibição de utilização desse argumento absolutamente inadmissível, né? não condizente com conquistas civilizatórias básicas que nós, com muitas dificuldades, temos conquistado, ele precisa eventualmente ser expandido, né? Porque ele é mais conhecido e gera mais desgaste, gera mais revolta no âmbito do feminicídio. Mas esse argumento transmutado, com algumas adaptações, ele é utilizado em outros crimes, em lesão corporal, em violências outras, né? Cárcere privado, revenge porn, violência psicológica, importunação sexual, né? Volta e meia ele aparece de alguma maneira, né? Às vezes um pouco disfarçado, um pouquinho burilado, e claro, né? Numa dimensão específica de cada uma dessas violências, mas ele está lá, quer dizer, o homem é autorizado nesse sistema desenhado pelo patriarcado, supostamente autorizado, a fazer A ou B ou C como queira com os nossos corpos, como fazem quando andamos pelas ruas brasileiras, em que corpos femininos são acessados verbalmente e agressivamente, no mínimo com um fio-fio. Quem das mulheres que está nessa sala já não caminhou pelas ruas brasileiras e teve que aturar coisas como essa, né? Então, assim, a minha expectativa, não sei qual é a da Soraya, mas acho que ela fala sempre com muita propriedade, é justamente que há um momento, né? Ou há um contexto, e que a gente possa tirar ainda mais partido desse contexto para que isso seja mais ou menos o que eu chamo de efeito pedra no lago, né? Imagina um lago plácido. De repente, você vai lá e consegue jogar um pedregulho no meio do lago. O que vai acontecer? Ondas concêntricas sucessivas vão se formar na superfície do lago plácido, deste lago plácido do patriarcado brasileiro, de tal sorte que essas ondas vão se sucedendo e vão causando efeitos positivos em outros embates quando a gente está lidando com as diversas formas de violências contra as mulheres, né? Eu acho que fica aqui, então, só uma manifestação de meditação, mas também de esperança, né? Nesse sentido de que isso gere um efeito pedra no lago plácido do patriarcado. Tá bem? Muito obrigada, Raquel, que é uma intervenção muito bonita. Obrigada também, Cecília, muito apropriadas aí as palavras de vocês duas.
Soraya, eu vou deixar uma pergunta para você e só vou introduzi-la de uma forma. Vendo essa discussão que nos espanta por estar no século XXI e, ao mesmo tempo, faz todo o sentido nessa desconstrução lenta aí do patriarcado que a Raquel mencionou, eu me lembrei muito de Simone de Beauvoir, né? E porque ela falava certamente o seguinte, como essa questão da honra, né? A conduta sexual de uma mulher ser considerada uma ofensa à honra do homem, como se ali o corpo feminino, o fazer feminino, fosse uma extensão do corpo do homem, ou seja, a minha propriedade não está se comportando bem, o que ela faz é minha honra, né? E não a conduta dela é a honra dela, né? Se ela está se compondo de uma forma que não seja adequada, é a honra dela, mas ele sente aquilo como uma honra dele, porque ele se apropria daquele corpo, ele vê aquele corpo como uma costela mesmo de Adão, é a extensão dele. E me lembra muito aquelas discussões embrionárias sobre o feminismo da Simone de Beauvoir, né? De a mulher poder se livrar, deixar de ser o outro para ser sujeito, né? E o que eu gostaria de... Fica a pergunta aí para a Soraya, que lições podemos tirar disso para que possamos ter esse efeito aí de pedra no lago que a Raquel mencionou? Olha, eu acredito que o que nos toca fazer nessa nossa geração é exatamente isso. A Raquel foi super gentil em dizer que jogamos um pedregulho no lago. A gente jogou uma pedrinha. Vamos ver essa pedrinha. E eu espero realmente que ela tenha essa dimensão da discussão de várias outras formas de violência. Porque o feminicídio, ele é o ápice de situações de violência que acontecem. E, recentemente, eu fiz uma análise do processo do caso Márcia Barbosa, que chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos no campo do processo penal. E lá a discussão era de um feminicídio, com várias questões ali que envolviam imunidade parlamentar, enfim. Mas da minha análise, no meu ponto de vista, analisando todo o procedimento, a discussão sempre foi ali o fato daquela mulher ser qualquer mulher, uma jovem interesseira que buscou um homem que era rico, que era poderoso e que queria alguma coisa com ele para que pudesse ter vantagem. Ou seja, a gente estava ali diante, e eu disse isso tanto no parecer, mas disse isso ainda antes na análise do caso para a CEGIL, né, que foi a organização que me procurou para a emissão do parecer, é que isso é um feminicídio. A nossa lei trouxe duas definições do feminicídio misógino, que é muito difícil de nós mostrarmos, mas seria essa situação, mas o feminicídio em decorrência das violências várias no âmbito doméstico e familiar. Mas o feminicídio é nos calar, pela forma mais extrema. Então, nós temos feminicídios políticos, nós temos feminicídios que se dão, nesse caso, pelo menosprezo, pela destruição da moral, da imagem, da memória das mulheres, como é esse caso Márcia Barbosa. Nós temos, portanto, vários âmbitos, mas também aproveitando, né, a exposição aqui da Raquel e essa pedrinha lá jogada no lago, é de pensar que essas outras violências, elas que são violências anteriores e que estão também em outros âmbitos para fora do âmbito doméstico e familiar, estão nas relações de trabalho, da forma como acabam por acontecer situações de assédio sexual, situações em que se torna impossível para uma mulher estar dentro daquele ambiente de trabalho em razão da discussão da sua moral, em razão da discussão da forma como se portava. Então, esse efeito é um efeito que a gente espera muito, sendo uma contribuição, porque a professora Rita Laura Segato, ela escreve maravilhosamente a respeito da derrocada do patriarcado. O patriarcado vai cair,
E aí eu não estou falando aqui para as minhas contemporâneas, que são aqui todas as convertidas. Tem que cair, né, Soraya? Vamos derrubar. Não vai cair, vai cair. Eu estou aqui, né? Você está aí, está todo mundo aqui. Exatamente. E a gente... Mas falando muito para as jovens que venham, e eu estou muito... Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sou muito orgulhosa da nossa geração, sou muito orgulhosa de fazer parte dessa geração com todas vocês que estão aqui. Mas o meu coração, ele enche de alegria quando eu vejo, aí vem nas minhas redes sociais e tal, os jovens advogados, meninas de 22, 23, 24 anos que estão saindo da faculdade e que vêm com uma perspectiva de atuação que completamente diferente daquela perspectiva de atuação que eu tinha no momento em que saí, também saí com 22 anos da faculdade. E a gente queria dizer as coisas, mas ainda estava muito... Sem culpa, muito, né? Elas falam sem culpa, eu acho... É de outro lugar. Eu também admiro muito os jovens. De outro lugar. Então, eu acho que esse outro lugar assim, me inspira, me inspira, é isso mesmo, nós nos inspiramos umas nas outras, me inspira muito. Então, eu puxo o ar muito dali para entender que o patriarcado vai cair. Eu não sei se ele cai na nossa geração, talvez aqui a resposta seja negativa, eu acho que não cai, talvez até não caia na geração delas, mas a gente está cada vez mais impulsionando e ele vai cair. Como diz a professora Rita Segato. Agora, a professora Rita Segato também diz uma outra coisa. Abalar as estruturas do patriarcado é provocar aquilo que o patriarcado tem de pior. Sempre teve, mas tem de pior, que é a violência. Então, hoje, quando nós vemos os altíssimos índices de violência, todas, das mortes nos feminicídios, da violência física e de todas as violências, moral, psicológica, obstétrica, enfim, que nós vemos, é esse momento em que o patriarcado está se sentindo ameaçado e agora ele lança a mão com toda a força, como fez no medievo, da sua mão mais forte, que é a da violência. Portanto, eu acho que a gente tem aqui essa tarefa que nos toca fazer aqui nesse nosso momento é de gritar cada vez mais contra qualquer forma de violência. Eu não sou determinista, então eu não acho que uma pessoa que cometeu este crime, até porque isso é uma perspectiva político-criminal punitivista, enfim, e, portanto, não me inferiu a ela. Então, uma pessoa que cometeu um crime vai cometer tantos outros, ou vai cometer outro mais grave. Mas a perspectiva feminista de análise, ou seja, de investigação, até para puxar aqui um pouco o campo da criminologia, mostra que a experiência das mulheres com a violência é uma experiência não isolada, mas crescente. Então, o que começa na violência moral, tá, é violência psicológica, chega à violência física e pode chegar à morte. Portanto, é um sinal que acende. Então, nenhuma forma de violência pode ser tolerada. Nenhuma, e em nenhum lugar. Porque ela é um crescente e ela é essa reação do patriarcado. Então, se a gente compreende isso, dentro dessa dimensão, eu acho que é isso, né, o efeito dessas ondas todas. É dizer, não chega de violência. Parem de nos matar, mas parem de nos ofender. Parem de nos perseguir na política. Parem de nos perseguir no trabalho. Deputadas, né, Soraya? Exato. Parem de incomodar com as mulheres lá nas câmaras, nas assembleias. A violência política explodiu, gente. É isso que a Soraya está falando, é reação, ação e reação. A gente joga o pedregulho no lago, faz as ondas, mas aí, né, lá vem alguém tentando conter as ondas. Mas nós vamos resistir, né, Soraya? Nós vamos. Aliás, vamos, não. E se estamos, porque aqui está... É dessa forma, a Juliana começou bem, né, dizendo, e vocês duas também, Maria Cecília e Raquel, como é bom nós estarmos juntos. Nós abalamos estruturas juntos. Nós nos reconhecemos. Nós sabemos onde nós queremos chegar. E aí a reação é essa que eu estava falando antes. Mas como é bom nós estarmos juntos.
Então, essa descoberta é a descoberta fundamental. Então, nós já estamos resistindo. Vivas nos queremos. Nossas vozes nós queremos nas tribunas, nosso trabalho reconhecido, nós os queremos em todos os lugares. Não é para fechar, para suplantar os homens, para fazer com os homens o que os homens fizeram conosco, historicamente. É para que a gente possa viver livre e feliz. A gente tem direito à felicidade. A gente tem direito. Então, quem sabe seja isso, sabe? Em algum momento lá, a gente olha... Agora, se fechando, até tem uma brincadeira que eu faço principalmente quando eu estou em ambientes que são ambientes com muitas jovens, na universidade, enfim, é dizer o seguinte: ninguém querendo se colocar numa posição histórica de uma memória que jamais será esquecida, mas pensa bem o que passava pela cabeça de uma mulher escrava que no século XVIII escreve uma carta para os órgãos, né, jurisdicionais da época, falando das mazelas que passava ela e seu filho na escravidão. E hoje essa mulher passa, né, a ser reconhecida como a primeira advogada brasileira. O que passava na cabeça, sei lá, de Mary Wollstonecraft, quando escreve a reivindicação dos direitos das mulheres. O que passava na cabeça de Olympia Gold. Então, gente, era a época, era o que tinha para fazer, é o que tem para nós, é o que está dando para nós fazer hoje. Então, estamos fazendo a nossa parte, porque, olha, de tudo de lá do cadafalso até hoje, a gente caminhou bastante. Então, continuamos caminhando. Eu acho que é isso. Está muito bem resolvida essa questão aí lá, e agora era brincadeira mesmo, no divã da minha psicanalista. O que dá para fazer isso é o que tem para hoje, é o que a gente vai fazer e a gente está fazendo. Vamos ver o que sobra daí para diante. Perfeito, Soraya. Estou tentando colocar aqui o link do grupo, onde a gente vai colocar a gravação dessa aula aí maravilhosa. E é o Advogadas BR no LinkedIn. Eu vou colocar aqui o link no chat para todo mundo, para quem quiser entrar lá, para passar para os amigos e ter a repercussão. Não sei se a gente tem... Que horas são agora? Já são 11h11. Não sei se a gente tem tempo para alguma pergunta. Eu tinha uma... Desculpa, eu vou ter que sair em 4 minutos, ok? Tá ótimo. Então, você queria falar? Pode fazer, Raquel, fica à vontade. Não, eu só avisei, porque se de repente eu sumir, não estranhem. Tá. Eu tenho outro... Vai fazer uma saída francesa, né? Então, eu já vou virar Ana, então posso... Deixa eu só fazer uma última provocação aí para a Soraya. Eu não sei se os participantes têm alguma pergunta, mas ela já abordou isso de certa forma, mas essa história da pedra e do pedregulho, eu fiquei aqui pensando um pouco e vendo as tuas obras, livros, especialmente esse outro sobre o criminalismo feminista, né? O que ainda tem? A gente já discutiu o que tem para fazer, mas falando sobre temas jurídicos, essas teses absurdas de violência, não só contra a mulher, mas contra outras minorias que a Raquel exemplificou, o que dá ainda para a gente fazer nos nossos tribunais aqui no Brasil? Não sei se você tem uma opinião. O processo penal feminista, o criminologia feminista, o que nós fazemos como criminólogos? Nós fazemos pesquisas empíricas e nós demonstramos a realidade. Então, a gente mostra uma realidade que é essa. A realidade de revitimização da mulher dentro do sistema de justiça, muito especialmente no sistema de justiça criminal, que é a mais ameaçada. Embora haja revitimização em vários outros setores, no campo do trabalho, no campo do direito de família, então, nem se fala. Eu tenho várias clientes dentro do escritório que são clientes que estão dentro da pasta de violência doméstica com processo de família, porque a violência vem institucional em ações de família. Então, tem muitas questões aí. Então, nesse bojo todo, eu acredito que nós
fizemos muito bem um bom diagnóstico. Então, a gente mostra, é isso. O processo penal feminista, que nasce agora, nem tão recentemente, que agora já tem 3 anos, né? Ele nasce da necessidade de intervenção. Porque muitas vezes nos dizem assim, realmente, as mulheres são discriminadas no mercado de trabalho. Tem que mudar a cultura. Sentem e esperem, mulheres. Realmente, as mulheres são revitimizadas nas audiências de instrução no momento em que tem o seu depoimento pessoal, em caso de violência sexual, como é o caso lá que apareceu da Mari Ferrer. Mas tem que mudar a cultura, né? Tem que esperar. Eu acho que não. Eu acho que, primeiro, nós temos decisões que podem ser essa é uma decisão num campo muito mais macro, mas tem questões que são questões que nós vamos resolver no campo do processo e na sala de audiência, sim. Então, por exemplo, a nulidade de atos como esse tem que ser decretada. Eu não tenho dúvidas de que é possível, até porque o próprio Código de Processo Penal, em situações como essa lá da Mari Ferrer, fala o que é a nulidade. A nulidade é uma nulidade absoluta no momento em que confronta com o texto constitucional. Agora, se precisar esmiuçar, então vamos até também ao legislativo para fazer constar na lei. Porque nos dizer que, que pena, vamos mudar a cultura jurídica, e eu acho que isso também é um ganho dessa decisão do Supremo, porque quando os ministros e as ministras ratificam a liminar, eles ratificam dizendo o seguinte, nós temos aqui consequências jurídicas, e as consequências são, não pode ser usado sob pena de nulidade. Porque se diz, não pode ser usado, que pena, não pode ser usado, mas eu vou continuar fazendo, porque não tem consequência. Então, tem consequência processual, sim. Então, eu acho que o que nos toca também é a perspectiva de uma epistemologia feminista. É como você olha para o processo com um outro olhar. Porque eu converso muito, inclusive com os meus companheiros e companheiras progressistas, dos setores mais progressistas, portanto, garantistas, e digo o seguinte, mas vocês olham a partir de um sistema que foi moldado sem a participação das mulheres, sem a existência das mulheres. E não é só o fato da existência física, é porque o olhar é outro. Nós sabemos a nossa experiência. Nós sabemos onde o sapato aperta. E o nosso aperta, porque o nosso tem, um salto desse tamanho. Se essa expressão, onde o sapato aperta, serve, ela serve para nós. Porque a gente sempre soube onde o sapato aperta. Então, nós sabemos onde o sapato aperta. Então, nós sabemos também onde o sistema tem que mudar. A gente não vai esperar que mude a cultura. Isso a gente faz na nossa casa, a gente faz aquilo que a gente está conversando, a gente faz nos eventos públicos que nós fazemos, isso a gente faz o tempo inteiro. Só que tem coisas que são para hoje. E eu acho que o que tem para hoje é realmente dizer, essa decisão, senhor juiz, senhora juíza, não se coaduna com os tratados e convenções internacionais, dos quais o Brasil é signatário, e com a Constituição. E aí, e se precisar discutir, nesses âmbitos a gente vai fazer. E, por outro lado, também impulsionar o parlamento, para que lá no parlamento a gente tenha modificações legislativas quando elas fizerem necessárias. Eu acho que a gente tem, possibilidade, a gente tem construção jurídica para isso. Perfeito. Gente, vou aproveitar agora esse tempinho, eu vou me retirar, tá bom? Queria só dizer para vocês o seguinte, nós temos que votar em mulher, nós temos que cobrar a povoação de todos os espaços de poder e decisão para mulher. Não dá mais para a gente deixar governos, não importa se municipais, estaduais e federais, comporem gabinetes de gestão, por exemplo, sem paridade, não é com uma mulher de enfeite. É sem paridade, sem representatividade de gênero e de raça, né, mostrando o que é a população brasileira. A Soraya acabou de falar agora, tocou num assunto que é fundamental, que é a construção da própria norma jurídica, né, Soraya? Quem é que constrói essas normas jurídicas? É por isso que eu dizia, se não há mulheres nos 3 poderes constituídos do Estado, e eles colaboram e elaboram entre si, fica muito difícil a gente ter esse olhar, que é um olhar diverso, um olhar nosso, né?
Então, gente, votem nelas, e é só nelas. Votem em mulheres brancas, pretas, trans, LGBTQI+, indígenas, votem em mulheres. E mulheres são ótimas gestores, né? A pandemia está mostrando aí. Quem está gerindo pandemia muito bem são mulheres, né? Salve, salve as mulheres. Soraya, querida, um grande beijo para você. Uma honra e uma alegria estar com você aqui. Tem várias queridas amigas aqui. Silmara Conchão está na sala, que eu acabei de ver. Cláudia Patrícia Luna, presidente da Comissão da Mulher Advogada, veio nos dar a honra aqui, né? Uma querida lutadora também. E eu queria dar um beijo para Maria Cecília, que há muito tempo não encontrava. Estava com saudades. Juliana, parabéns aí pela iniciativa. Fico à disposição de todas, mas agora eu realmente peço desculpas, porque eu tenho um outro compromisso. Tá ótimo. A gente já vai encerrar também, Raquel. Já são 11h20. Beijão para você. Eu quero agradecer sua presença, Soraya. Realmente, alguém colocou aí no chat, eu concordo. Você foi um divisor de águas, essa conquista jurídica. E é muito inspirador estar aqui com você. Quero agradecer a Cecília, né, e a todo mundo que veio aqui prestigiar o chat. Eu estou tentando colocar o link para o grupo Advogadas BR, onde a gente vai deixar o áudio. Cecília, se você quiser conseguir colocar aqui no chat do grupo, eu te agradeço. Eu fiquei com receio de sair da página do Zoom e cair. Eu te mandei pelo WhatsApp. E eu quero agradecer a todas, então, todas com X, né? Que eu acho que os homens deveriam ser muito mais presentes nessas conversas. Ainda são uma minoria, mas eu vi que teve um que estava presente aí. E que a gente possa aí construir um novo mundo, né? Mais justo e mais feliz. Muito obrigada a todos. Viu? Fomos. Olha, o link já está aí no grupo, então a gente vai desligando aqui, tá bom? Tchau, meninas. Muito obrigada. Tchau. Tchau, Soraya. Muito obrigada de novo, viu? Foi um prazer essa conversa hoje. Ai, uma delícia de conversa. Foi o melhor café da manhã de uma sexta-feira. Olha, adorei Tchau, Ju. Ficou mudo, Ju. Ficou mudo. Tá mudo. A Frida, adorei a Frida aí. Donde no puedas amar, não te demores.